Vamos dar início a esse webinar que é tão esperado pelo ICC e por todos os membros do ICC. Nós estamos esperando as últimas conexões. Por favor, quem não estiver conseguindo, nos avise por... Agora está, já que tem gente aqui do outro lado tentando conectar. Muito obrigada aos tradutores, porque isso é um dos grandes desafios, que é falar para toda a América Latina sobre as iniciativas que o ICC tem feito, e eu, como membro do board do Conselho de Administração do ICC há 6 anos, em parceria com a Secamargo, com a FEMAMA, com o LACOG e com tantas outras pessoas que estão aqui apostando no nosso webinar, porque esse pode ser um encaminhamento importante desse tema do registro de câncer, e mais tarde nós vamos falar do registro compulsório de câncer, que é uma necessidade, eu diria até, básica, para que a gente converse sobre câncer. Então, vou dar o start falando um pouquinho do ICC. A gente tem como passar nessa tela aqui o que está aparecendo lá? Nós temos, então, as oportunidades de engajamento dentro do World Cancer Congress, que vai acontecer esse ano na Malásia, e que é o evento que congrega toda a comunidade de câncer mundial. Esse ano... Alô? Assim eu fico um pouco mais livre. Esse ano nós vamos, então, ter uma palavra de ordem, eu diria, que é essa inspiração. Nós precisamos de reforço, nós precisamos nos fortalecer para entregar o que a gente precisa entregar, que é diminuir a mortalidade de câncer até 2025 de 2,5 milhões de mortes. Nós temos que conseguir essa meta juntos. Então, sobre o ICC, para quem não conhece, né, o ICC é uma organização mundial desde 1933, e hoje em dia ela tem mais de 1.000 membros em 166 países. E a adesão, não é por estar na nossa presença, mas a adesão a essa instituição, que ela é para membros e de membros, ela triplicou desde 2010. Para enfatizar, assim, nós somos uma instituição com várias parcerias, não só membros, mas também 50 parceiros entre organizações de câncer, fundações e empresas do setor privado, e sempre com base num valor compartilhado. Tem que ser bom para todo mundo. Nós também somos membro fundador da Aliança de Doenças Não Comunicáveis, desde o ano passado, quando ela se tornou uma aliança por si só. Antes ela era ligada ao ICC. As áreas de foco do ICC é convocação da comunidade de câncer, para que a gente tenha essa força e impulsionar mudanças numa escala global. A capacitação é um dos nossos grandes, vamos dizer assim, é a base de tudo para que a gente consiga até fazer com que os membros do ICC trabalhem juntos. Então, nós fornecemos ferramentas e habilidades inovadoras para ajudar as organizações a fazer um trabalho melhor amanhã do que fazem hoje, e sempre isso é procurando trabalhar num nível acima do que a gente está se propondo. E uma das coisas mais importantes que, na minha opinião, é a liderança em advocacy, representando
pacientes e toda a comunidade de câncer junto às agendas globais de saúde e desenvolvimento. Nós temos um compromisso em ampliar, além da saúde, a questão do câncer, para todas as outras áreas que estão correlacionadas. O número é crescente nas Américas, isso é interessante. Somos em 211 membros já na América Latina, eu espero que estejam todos conectados. 37 sociedades de câncer, 22 hospitais, 108 grupos de apoio ao paciente, 5 associações profissionais e 6 agências governamentais. Então, isso é um dos motivos de nós estarmos aqui, é para integrar esses afiliados do ICC, formando um bloco. Temos que pensar mais em América Latina como um bloco, para não só sermos representados, mas principalmente para sermos ouvidos lá fora. Os destaques do Congresso Mundial, então, falando especificamente da Malásia, de 1 a 4 de outubro, nós temos, então, um congresso que geralmente a maioria são membros, mas também tem muitas pessoas não membros e tem a indústria também participando. E dá para notar aqui que em Shenzhen, em 2010, foi o primeiro que eu participei, 2012 em Montreal, 2.000 pessoas, Melbourne, 2.700 pessoas, e em Paris, o ano passado, bateu todos os recordes, muito acima do que a gente esperava. Esse ano é Malásia, a gente sabe dos problemas para a gente chegar até lá, mas existem várias maneiras de a gente conseguir otimizar essa ida em grupos, a gente consegue descontos, nós vamos discutir lá na Malásia, o programa tem vários abstracts e várias pessoas já no programa, eu não vou discorrer sobre todos, mas nós precisamos principalmente entender que a ideia é reduzir as taxas. E a gente vê que o benefício de ser membro, ele vai muito mais além do que ser membro de alguma coisa mundial, mas a gente está ali trocando figurinha, a gente tenta, de todas as maneiras, promover essa voz para que a gente não seja visto como mais um problema para a Organização Mundial da Saúde. Nós temos as soluções. Por isso que é importante essa união aqui e, mais uma vez, já eu agradeço a oportunidade que o Next Frontiers está nos proporcionando para sair daqui para a América Latina, e eu tenho certeza que o pessoal lá de Genebra está todo conectado, inclusive nós tivemos uma reunião com o comitê de membership essa semana, onde a gente divulgou isso. Só lamentamos que dessa vez não estamos em inglês também, mas na próxima estaremos. Uma das ideias interessantes é que lá existe uma aldeia global. Então, aqui, eles mandaram especificamente de uma aparição, nós estávamos em 50 pessoas da FEMAMA em Paris, e elas andavam por toda parte, às vezes até fantasiadas, como aparece ali, mas isso trazia uma alegria para o Congresso, porque nós não estamos falando de tristeza, quando a gente fala em câncer. Nós estamos falando de possibilidade de sobrevivência, de não perdermos mais chances de tantas mortes desnecessárias. Existem ofertas especiais que a gente pode ter para ir para o Congresso, e a gente tem também esse pavilhão do grupo de pacientes, que é uma estrutura grande, que esse ano nós estamos organizando ela compartilhadamente para conseguir arcar com os custos, por isso que
quem estiver aqui ou quem estiver online com a gente e quiser participar do compartilhamento, é interessante porque a gente, assim, vai conseguir aparecer de novo como bloco. No primeiro dia, nós vamos falar mais de uma estrutura organizacional desses grupos de pacientes, navegando no tratamento do câncer, e no terceiro, mais sobre as vozes do paciente. Nesse pavilhão, ocorre coisas assim em conjunto. O projeto, então, da reunião regional dos membros do ICC de América Latina vai acontecer na quarta-feira, dia 3 de outubro, das 15h20 às 16h50, no salão principal do Centro de Convenções. E nós podemos contribuir para moldar o tema da região regional, enviando uma iniciativa colaborativa até o dia 8 de junho. Aqui está o site, isso também a gente encontra no site do ICC. Já temos 9 iniciativas da América Latina enviadas até agora, e nós vamos dar preferência, o board e o comitê vai dar preferência a exemplos inovadores de colaboração multissetorial, sociedade civil, indústria, governo, trabalhando em conjunto em nível nacional, regional ou internacional. Então, atenção, ainda há tempo de entrar para contribuir, para moldar o tema, e certamente nós vamos botar esse webinar como das iniciativas colaborativas para que o registro do câncer venha a ser um dos temas. Terminando já, as regiões regionais já aconteceram na África, na Ásia, países do Mediterrâneo, na Europa, e ainda falta América do Norte colaborações, e hoje nós estamos tendo esse webinar da América Latina como preparatório para o meeting regional que vai acontecer lá. Agora, nós vamos falar, então, sobre essas questões que nos envolvem a todos os participantes via online e também os participantes que estão aqui presencialmente. E nós vamos falar sobre o registro de câncer, a importância de dados para o controle da doença. Nós vamos ouvir, em primeiro lugar, e aí a gente vai só se substituindo sem eu parar, só no final a gente vai discutir, ou ter perguntas. O doutor Vitor Piana está aqui comigo, é diretor médico do AC Camargo, ele vai fazer a seleção. Por favor, entrem online com as suas perguntas, que ele está aqui nos ajudando e moderando esse webinar. O doutor Gustavo é oncologista, presidente do Latin American Cooperative Oncology Group, mais conhecido como LACOG, e vai falar sobre como nós vamos gerar dados reais de pacientes e qual seria a oportunidade para mapear esses obstáculos e promover uma redução do impacto da doença. A doutora Maria Paula Curado, ela é chefe do Departamento de Epidemiologia do AC Camargo e vai nos falar sobre a bem-sucedida experiência do hospital em registro hospitalar no Brasil. E eu depois falo um pouquinho sobre a atuação do terceiro setor nas parcerias para a gente finalmente implementar o registro compulsório de câncer no Brasil. Gustavo. Ok. Então, pessoal, eles vão traduzindo, né? Eu vou falar devagar, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho na introdução aqui sobre a questão, né, do registro de câncer, né, que é tão importante nos países desenvolvidos. Tá? Os Estados Unidos, basicamente, tem 80% dos dados, né, de registro de câncer coletados, a Europa em torno de 30% a 40%, e eu vou mostrar depois os dados da América Latina. Tá? Mas eu vou falar especificamente, isso tem a ver com o registro de câncer, sobre real-world data.
tá? A gente vai entender a importância de gerar dados da vida real para melhorar o tratamento ou o acesso do tratamento aos pacientes com câncer. Então, esse aqui é o clássico, onde todos que trabalham na área médica, né, conhecem em termos de aplicabilidade de novas tecnologias, né, no tratamento ou no diagnóstico do câncer. Isso aqui, vocês vão para os livros, né, e a gente vai ver, né, que acima da tabela, desse triângulo aqui, a gente tem os estudos clínicos, né, depois do desenvolvimento de várias etapas, né, que acabam, né, definindo quais são os melhores tratamentos para os pacientes. A questão básica aqui é o seguinte: será que aqueles dados dos estudos clínicos, né, se aplicam na vida real? E é aqui que a gente começa a aula. E a gente vai falar sobre por que gerar, então, dados da vida real para o câncer, né? A primeira parte a gente vai entender porque é importante na prática clínica, para a gente entender como é que o paciente é tratado no Recife, em Porto Alegre, na Colômbia, onde for, né? A questão da segurança fora de um estudo clínico, porque o paciente não é aquele paciente selecionado que entrou no estudo clínico. A eficácia, né, do tratamento, por exemplo, que é feito num paciente também que não está dentro de um estudo clínico, paciente com mais comorbidade, assim por diante. Quanto é que custa esse tratamento num país que é de primeiro mundo e num país que é subdesenvolvido, porque basicamente o preço das drogas é exatamente igual, ok? Os benefícios e riscos, né? A questão da doença e principalmente os marcadores tumorais que a gente define hoje para os tratamentos em câncer, mas a sua prevalência num país. Aí eu vou mostrar alguns dados bem interessantes para vocês. E por último, pessoal, é isso aqui que está acontecendo no mundo inteiro, né? Em termos de qualidade de tratamento dos pacientes. Em números, tá? A gente precisa ter medidas para definir se o hospital da PUC, onde eu trabalho, é um hospital que consegue ter os mesmos números de sobrevida das pacientes com câncer de mama do que um hospital americano, por exemplo, de alto nível. Então, a gente vai começar a ver coisas bem interessantes agora. O tratamento de anti-HER2, né, para pacientes com câncer de mama, ele está bem definido, ok? Por exemplo, trastuzumab, adjuvante. E ele é um tratamento que aumenta a chance de cura das pacientes. Só que na vida real, pessoal, isso aqui é um dado americano, a gente vê que pacientes com mais de 75 anos na prática médica, tá, nos hospitais, né, eles têm uma menor chance de receber trastuzumab adjuvante, né, pela idade. Então, vocês vejam assim, ó, pacientes negros ou pacientes mais idosos têm uma chance de não receber trastuzumab adjuvante, que é uma droga importante para curar a doença. E aqui vocês podem ver por estágio clínico, né? Aqueles, por exemplo, brancos e negros, tem uma diferença. Então, aqui que começa a aparecer, né, as discrepâncias da vida real, e por isso é importante a gente coletar os dados da vida real. Então, o segundo estudo que eu queria mostrar para vocês é assim, existe uma diferença em termos de mortalidade de doença dos pacientes que participam de um estudo clínico, por exemplo, ou aqueles fora de um estudo clínico. Basicamente, a gente tem alguns dados da literatura que sugerem que não. Então, aquele tratamento que foi aprovado, né, por exemplo, uma imunoterapia ou uma nova medicação, ele teoricamente vai ter a mesma eficácia na prática clínica. Só que daí a gente começa a entender o seguinte: quem é que entra nos estudos clínicos? Isso são vários abstracts, vocês podem ir para a literatura, vão achar vários, tá? E a gente apresentou um ano passado no Congresso Mundial de Pulmão, né, mostrando que os nossos pacientes com câncer de pulmão do Hospital da PUC, 65% deles não seriam candidatos, tá, para entrar em protocolos de imunoterapia. Certo? Isso aqui é só um início, vocês vão ver muito mais coisa daqui a um pouquinho. Tá? A gente sabe, pessoal, que 30% das medicações nos Estados Unidos, acho que no Brasil é mais ou menos a mesma coisa, são usadas off-label. O que é off-label? Off-label é assim, é usar uma medicação fora da indicação, por exemplo, é um remédio para câncer de pulmão, eu uso em câncer de rim, ou é ou tratamento que é fora da dose certa, então eu vou pegar um paciente idoso, em vez de fazer 1000, eu faço 500. Eu tenho medo de toxicidade, ok? Então isso, pessoal, na vida real, tá, acontece em 30%, isso aqui é dado americano, e isso tem um custo, tá, que é 2,5 bilhões
de remédio que são usados fora da indicação. Então, isso aqui, por que eu trouxe esse dado? Porque isso aqui é dado coletado da vida real. Aí a gente começa a entender, né, a questão de economia, farmacoeconomia de um país. Ok? E o que acontece muito na questão de off-label, isso acontece no Brasil também, é o seguinte: com os painéis de sequenciamento, né, genômico, muitos médicos acabam pedindo para algumas doenças onde não tem nenhuma outra oportunidade de tratamento, né, um sequenciamento do paciente para ver se ele tem algum biomarcador, né, com uma droga nova, por exemplo, que foi aprovada em pulmão, mas não tem nada em sarcoma, por exemplo. E aqui é um estudo francês, e tem um estudo americano que foi publicado esse mês agora, né, onde ele sequenciava os pacientes para vários marcadores fora da indicação, e os médicos davam o tratamento, então, o target agent para esse marcador, ou davam o tratamento padrão. Então, não houve nenhuma diferença em tu tratar o paciente fora da indicação, mesmo com um marcador positivo, do que aquele tratamento padrão que o paciente iria receber. Certo? Então, foi iniciado, e vocês vão ver algumas plataformas, que eu vou mostrar as principais plataformas do mundo de registro, não é registro de câncer clássico de um país, mas são plataformas de registro que estão acontecendo, principalmente nos Estados Unidos. Vocês vão entender por quê. Então, esse é um registro que é o chamado Cancer Link, é um registro da ASCO, tá? A Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é justificado pelo seguinte, pessoal: 1,7 milhões de casos novos de câncer nos Estados Unidos, na América Latina é mais ou menos 1 milhão, só que só 3% desses pacientes entram nos estudos clínicos. Ok? Então, a gente quer entender, pessoal, se 97% dos pacientes que não entraram no estudo clínico, como é que eles são tratados, qual é o benefício da doença e a prevalência dos marcadores. 40% dos pacientes nos Estados Unidos com câncer de rim, tá, não entrariam nos estudos clínicos de câncer de rim. 10% dos pacientes que entraram nos estudos dos estudos clínicos dos Estados Unidos não eram negros, né? Só que a população americana, 25% são negros. 25% dos pacientes que entraram em estudo clínico eram maiores de 65 anos, mas 60% da população com diagnóstico de câncer nos Estados Unidos tem mais de 65 anos. Ok? Então, começa a entender assim a ideia de um estudo clínico e da vida real. Essa é uma segunda plataforma, que é o TAPUR, tá? Também da ASCO, do CancerNet, e aqui basicamente são assim: todos os pacientes testados por algum marcador tumoral e que receberam um agente-alvo, né, que a gente chama Target Therapy, o médico pode incluir a informação do paciente nessa plataforma, e a ideia é juntar várias instituições americanas, que tem mais ou menos umas 300 hoje, né, com vários pacientes, e a gente começar a entender se alguns pacientes em doenças diferentes daquela indicação têm benefício ou não. Então, são dados e dados e dados, e aqui são as justificativas de benefício para o paciente, investigador, comunidade, indústria farmacêutica e os reguladores, que eu vou mostrar para vocês no final. Esse do AACR é uma outra plataforma também que as pessoas, os investigadores, colocam as informações, e é muito focada em termos de sequenciamento de doenças. Então, assim, pega doenças mais raras, sarcoma, ou qualquer tipo, né, onde é feito estudos de sequenciamento ou de biomarcadores. Então, essa informação vai para essa plataforma e eles tentam ver se existe alguma droga, alguma coisa desse tipo que seria ideal, ou se teve alguma resposta num paciente, por exemplo, lá na China, né, e que poderia ser usado no resto do mundo. Então, assim, pessoal, é coleta de informação, né, da vida real de investigadores de várias instituições para tentar entender o câncer, ok? Então, qual é o papel de grupos cooperativos, né, na questão de Real World Data? Aqui eu mostro para vocês, são vários grupos internacionais, né? A gente tem algum grupo brasileiro, que é, por exemplo, o LACOG da América Latina, mas sediado no Brasil, o GBCAN, né? E qual é a importância daqui? Só para dar um exemplo do LACOG, a gente tem 250 membros em 16 países, membros são investigadores, e essas figuras aqui, pessoal, é a figura dos hospitais da América Latina, né? INEM no Peru, Instituto Nacional do Câncer, né? INCAN no México, Instituto Nacional do Câncer, o INCA no Brasil,
ou ICESP, por exemplo, né? Grandes instituições com grande volume de paciente, né? E a gente acaba tendo essa figura aqui, né? São 250 membros, né? Vocês vejam aqui 150 hospitais, basicamente 30 mil novos casos de câncer por mês eles têm, né? Então, um volume gigantesco de pacientes e que se assemelha muito bem com a prevalência do tipo de câncer da América Latina. Então, é mama, né? É pulmão, né? Próstata e assim por diante. Mas o que ajuda a gente aqui nessa situação, estou dando como um exemplo, é assim, a gente tem a oportunidade, fazendo um registro de câncer na América Latina, de estudar doenças mais raras. Tá? Câncer de estômago, classicamente, a gente sabe que é mais frequente no Japão ou Ásia. Só que vocês olharem para a costa pacífica da América Latina, é a segunda causa de câncer em vários países. Certo? Se vocês olharem a mutação de EGFR em câncer de pulmão, a gente sabe que na Ásia é em torno de 40%, Europa, Estados Unidos em torno de 10%, mas no Peru é 60%. Ok? Então, o que eu estou mostrando aqui não é só o volume de paciente. Eu estou mostrando aqui é que a América Latina tem uma prevalência de tumores e de biomarcadores que são diferentes de países desenvolvidos. Se na política pública de um país americano, por exemplo, que tem 10% de prevalência de mutação EGFR em pulmão, esses inibidores de EGFR são importantes, no Peru eles são importantíssimos, porque metade dos pacientes tem a mutação. Okay? Então a gente não pode pensar que lá é 10% também. E no Brasil isso fica em torno de 15%, 20%. Okay? Então a geração de dados da vida real mostra para a gente, ajuda os reguladores, né, de saúde a definir prioridades. Então, isso aqui eu mostro como exemplo 2 projetos que a gente está fazendo em dados da vida real. Esse é um estudo da América Latina que a gente vai fazer de câncer de mama. São 4.500 pacientes, né, em vários países aqui, pessoal. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Peru, Venezuela e Uruguai vai participar, onde a gente vai pegar casos novos de câncer de mama e vai seguir esses pacientes por 5 anos. A gente quer saber como é que eles são tratados, como é que eles são diagnosticados nesses países da América Latina, mas não só isso. A gente quer saber dados socioeconômicos, quanto tempo o paciente demora para chegar lá. Tá? Esse é um outro exemplo, câncer de pulmão, que a gente vai recrutar 800 pacientes na América Latina, também em vários países, só que isso aqui é câncer de pulmão metastático. A gente quer saber quanto tempo aquele paciente com câncer de pulmão metastático chegou no hospital, qual é os marcadores, se fizeram ou não para o paciente, né? E qual é o acesso que ele tem aos melhores tratamentos hoje e a sobrevida. A gente sabe no Brasil, a gente publicou recentemente uma revisão onde metade dos pacientes com câncer de pulmão chegam com performance status 2. Então, assim, teoricamente, num borderline de conseguir ser tratado ou não. E isso tu só consegue entender quando começa a coletar dados da vida real, ok? Esse aqui a gente publicou, a gente apresentou no Congresso Mundial de Pulmão há um tempo atrás. Então vocês vejam assim, ó, Ásia, Estados Unidos, América Latina, a prevalência de mutação EGFR, pessoal, ela vai mudando de país para país. Então por isso que são importantes os dados de cada instituição. E qual é o impacto da situação quando você começa a apresentar os dados da vida real? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa clássica. Tá? O guideline, então, o guia de tratamento para câncer de mama, hormônio positivo, é você começar com tratamento hormonal, em geral. Em raros casos, com crise visceral, você não faz isso. Só que os dados da vida real, e um estudo nosso, aqui com 700 pacientes no Brasil, em várias instituições, mostram que quase metade dos pacientes começam com quimioterapia. Então, o que está acontecendo? Por que o médico está prescrevendo quimioterapia se tem que começar com hormonoterapia? Então, a gente começa a entender isso só quando você gera dado da vida real. Isso aqui é um dado do GBK, que mostra pacientes com estágio clínico 3 e 4 no Brasil, do SUS, têm uma maior mortalidade, né? E os reguladores estão fazendo isso aqui. Né? A questão do guideline do FDA, agora aceitando dados da vida real para entender algum impacto de novas drogas em algumas doenças. Tá? Isso aqui é bem importante. Tá? Isso aqui é o guideline, que vocês podem ter acesso na internet. E a agência europeia fez a mesma coisa. Então, eles vão aceitar
receber dados de vida real de algumas drogas, de eficácia e segurança, ou novas indicações para aprovar algumas terapias. E para finalizar, os desafios são esse aqui, a droga, né? A gente tem os registros de câncer, que a gente tem a prevalência de algumas doenças no país, que são, isso aqui é básico, é muito importante. A gente tem os estudos clínicos, a droga entra então no comércio, no registro, e daí começa a ter todos os dados dos pacientes, né? O que estão acontecendo com eles. E o problema disso aqui é que para a gente fazer um registro completo, pegar toda a vida do paciente, como é que foi o tratamento, a gente precisa criar protocolos de registro, só que a gente tem um problema de falta de continuação desses protocolos, né? É uma coisa de continuidade, por vários motivos aqui. Tá? E a gente, para finalizar aqui, a gente tem uma situação onde, ok, nós vamos pegar dados dos pacientes, ou do prontuário eletrônico, patologia, laboratório, do convênio e assim por diante. A questão, pessoal, é aqui, ó, como é que a gente protege os dados do paciente? Você pode extrair os dados do paciente de um convênio, de dentro do hospital, de vários hospitais, né? Então, isso aqui é uma discussão, né, ética que está se levantando. Isso aqui é um paper do The Lancet, que é bem interessante, né, que você vê de 2016 aqui. Então, o pessoal do regulador também não está muito preparado sobre essa questão de Big Data de vários pacientes. Tá? Para mostrar para vocês, para finalizar, segunda prevalência, câncer de estômago, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador. Vocês verem assim, importância de um registro de câncer na região, porque isso aqui não era esperado, né? E a gente mostrar para vocês, infelizmente, né, a qualidade dos registros na América Latina, 7 a 10% da população é coberta, vamos dizer assim. E vocês vejam a qualidade aqui dos registros, né, que são basicamente médios ou de baixa qualidade. Então, essa é a transformação que a gente precisa fazer, né? Isso aqui é o ICC do México, que a gente falou sobre várias coisas, mas eu dei uma aula sobre o acesso à inovação. A conclusão é básica, a gente tem um problema grave na América Latina, que o câncer é uma epidemia, né? E a gente só vai conseguir solucionar isso, pelo menos em parte, mas eu acho que é uma grande parte, gerando dados da vida real. Então, as conclusões aqui, é uma realidade, é necessário para os pacientes, a gente precisa fazer estudos para ajudar, né, as health authorities de cada país, né? E ele tem um valor único porque a gente começa a enxergar a população recebendo o tratamento que foi aprovado num estudo clínico. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. A gente vai seguir agora para a doutora Maria Paula Curado. As perguntas ficam para o final, a gente vai ter um espaço bom para discussão. Muito obrigado, Maria Paula. Ela vai contar a história do registro de câncer instaurado no Nossa Camargo desde os seus primórdios, 1953, né, Maria Paula? Se quiser falar. Boa tarde a todos. Quero agradecer essa oportunidade. Eu que trabalho com registro de câncer há muitos anos, quando a Vilma falou disso, eu fiquei sem dormir no domingo. Falei, como assim? Nós vamos conseguir falar sobre registro de câncer para uma instituição internacional como é o ICC, com a super representatividade, e ter alguém do nosso lado, que nem a Mayra. Então, muito obrigado. Se a gente conseguir mudar alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. Bom, o que o colega falou, o nome dele é muito difícil, eu não dou conta de falar. Gustavo, é melhor. É muito importante. Uma coisa é real data, outra coisa é real patient. Então, acho que a gente tem que entender quem é o paciente real e quem é o dado real. E quando a gente fala de... Eu fiquei pensando na sua palestra, ele fala muito de trial, como que nós vamos selecionar as pessoas para receber tratamento. Será que nós devemos selecionar as pessoas para tratamento? Entendeu? Todo mundo tem câncer, todo mundo tem direito, devia ser tudo igual, né? Então, o registro de câncer, ele não seleciona, ele registra todas as pessoas com câncer. E, depois de trabalhar muito tempo com registro de base populacional, quando eu vinha para cá, para a Camargo, eu falei, gente, pensei, os registros hospitalares estão subutilizados. Por quê?
porque são informações detalhadas de tratamento. O registro de base populacional, ele pega incidência e mortalidade. Morreu, diagnosticou, fechou. Eu falei, pronto, gente, mas morreu, acabou, não adianta. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com mais detalhes a informação do paciente com câncer. Então, eu comecei a olhar um pouco mais os registros hospitalares, e todo mundo achou que eu fiquei louca. Então, aí, usando o mesmo princípio, o que é um registro de câncer? Eu acho que se aplica tanto para o hospitalar como para o de base populacional. Aí. O registro de câncer é um processo... Eu achei que eu tinha que falar isso aqui, sabe por quê? Parece muito óbvio, mas eu achei que eu tinha que falar. Porque, muitas vezes, as pessoas falam, não, vamos fazer um registro. O que é fazer um registro? O pessoal acha que é simples, é copiar e colar. Mas não é copiar e colar. Entendeu? É um processo contínuo de coleta sistemática de dados da ocorrência das características de uma neoplasia maligna reportável, aqui que eu acho que a Mayra entra, com o objetivo de ajudar o acesso e o controle e o impacto de câncer na comunidade. Ou seja, é registrar e de forma contínua e sistemática, mas o quê? Com qualidade. Os objetivos mínimos, isso aqui é mínimo, não quer dizer que é tudo, são taxas de incidência, planejamento, avaliação dos controles de câncer e sobrevida. Isso é um detalhe do que o registro pode fazer, mas nós podemos fazer muito mais do que isso. Qual que é o objetivo final? Produzir informação na incidência de câncer. Será que é só a incidência de câncer? Pode ser mais coisa. Validar os dados de mortalidade. Porque, quando eu comecei no registro, eu falava, mas por que você quer saber da mortalidade? Ué, eu preciso saber do que o cara morreu. Entendeu? Se ele teve câncer, não quer dizer que ele vai morrer de câncer. Ele pode morrer de diabetes, ele pode morrer de hipertensão, pode morrer da quimioterapia, das complicações do tratamento. Então, acho que é muito importante saber sobre a mortalidade e analisar as tendências do câncer. O que será que está aumentando mais? Qual é o tipo de câncer? Como é que está essa evolução? Isso é overtime, por isso que a coleta de dados tem que ser contínua e sistemática, para você entender. E observar os outcomes. Quando a gente coloca aqui só câncer survival, não quer dizer que é só sobrevida. A gente quer ver recidiva, a gente quer ver perda de segmento, quem desistiu do tratamento, tudo isso. São vários outcomes. E é um caminho para a pesquisa. A informação em câncer, ela gera questões que podem começar projetos de pesquisa. E é uma importante ferramenta para o controle de câncer. Querendo ou não, se a gente, nos países mais pobres, na Nigéria, uma vez eu fui orientar uma aluna minha da Nigéria, e aí ela falou, Maria Paula, como é que nós vamos fazer? Tem que fazer o registro de base populacional. Falei, tem hospital lá? Ela falou, tem. Eu falei, então nós vamos fazer com os hospitais. Nós pegamos todos os hospitais e fizemos, e chegamos à conclusão que os resultados eram semelhantes ao que esperava para aquela região. Entendeu? Então, eu aprendi também que a gente tem que aproveitar usando o que a gente tem. E usar bem. Se a gente souber usar bem, vai ter valor. Então, por que a gente registra o caso? Eu estou repetindo um pouco. Para ter uma informação sobre o impacto de tanto, e principalmente por isso aqui, para haver comparabilidade. Tudo que a gente tem que comparar com os outros. Porque ele falou, o que me antecedeu, Davi, Gustavo, ele falou disso. Então, ele fala muito da mutação, daquele negócio. É a disparidade, é a comparabilidade. Então, eu tenho que conhecer o padrão do Brasil para comparar com a Colômbia, com a Argentina, com a Venezuela, para saber se eu sou diferente ou se nós somos diferentes. Então, não é que eu sou diferente, eu sou pior ou melhor. Nós somos diferentes. Diferente dos outros. E para avaliar a eficácia do controle de câncer. Para isso que o registro serve, porque ele avalia a eficácia do tratamento, e a eficácia do tratamento é a eficácia o controle do câncer está na eficácia do tratamento. E eu repeti esse trem. Quais são os tipos de registro que existem? Parece básico, mas eu vou falar. São dois tipos, os registros de base populacional e os registros hospitalares. Aí eu inventei essa bola, que aqui a gente coloca os registros hospitalares de câncer, eles trabalham o quê? Morbidade.
doença, coisas que estão acontecendo. E os registros hospitalares e os populacionais trabalham também sobre a vida. Além da morbidade, trabalham sobre a vida. E quem trabalha com incidência são os de base populacional. E quem trabalha com mortalidade são as bases secundárias de mortalidade. Então, mas dá para tudo isso junto, vai me dar uma informação sobre o quê? Sobre o impacto do câncer. Entendeu? Então, é por isso que eu falo, não, tem que ver só a incidência e mortalidade. Não, tem que ver a morbidade, que é isso que nós estamos fazendo aqui, os cânceres estão fazendo, nós estamos trabalhando morbidade, gente doente, entendeu? Nós não estamos pegando defunto. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Então, daí eu falei, vou explicar para eles o que é registro de base populacional. O que é um registro de base populacional? Ele estuda a incidência, o número de casos novos numa população, numa área geográfica definida, num período do tempo, numa população específica. Então, é bem começo, meio e fim. Como é que é essa situação no Brasil? A maioria dos... Quantos registros nacionais tem no Brasil? Só um. Desculpe, na América Latina. Só um, na Costa Rica. É um único lugar. E aqui no Brasil nós temos 27 registros. E são todos regionais, são urbanos, a maioria urbano. Com exceção de São Paulo, que tem o registro de Jaú, né, e Barretos agora, e São Paulo, o que é o segundo registro mais antigo do Brasil, quer dizer, com uma cidade de 11 milhões de habitantes. Então, o que a gente tem aqui? Qual que é o problema? Nós temos registro, não tem problema, você está reclamando de quê? Nós estamos reclamando do seguinte, que as bases de dados, elas muitas vezes, a qualidade da informação não é boa. Por quê? Por exemplo, para a gente mandar esses dados para o IARC, para o CI5, esse ano nós temos 27 registros, só entraram 7. Ou seja, 20 não conseguiram qualidade suficiente para serem compreendidos como uma base de dados de qualidade que realmente vão mostrar a incidência de câncer no Brasil. Tá? Então, eu falei, gente, o que nós vamos fazer? O hospital de câncer, ele trata os pacientes. E esses pacientes, ele mede a morbidade pelo número de pacientes tratados por ano na instituição. Então, ele registra todos os casos tratados num certo hospital. Eu realmente devia ter falado do Torlone, viu, Vitor? Mas eu fiquei estressada com esse negócio aqui. Aí não deu tempo, porque ia demorar, entendeu? Eu falei, não. Aí, uma pessoa que começou sobre isso foi o professor Torlone, que é uma pessoa que está aqui. Então, ele registra todos os casos de câncer num hospital. Essa população... qual que é o problema do registro de câncer? Se a gente voltar lá, né, na minha aulinha, a gente definiu a área geográfica, definiu o tempo e definiu a população. No registro hospitalar, a gente, durante todo o tempo no hospital, mas os casos vêm de diferentes populações. Por isso que eu não posso calcular a taxa de incidência, eu não posso calcular o burden. Né? Mas qual que é o nosso maior interesse? É o tratamento, a sobrevida e também os procedimentos administrativos e a avaliação da qualidade do tratamento. Por isso que o hospital é importante. Sabe? Avalia a qualidade de tratamento. E quais são as variáveis que a gente tem dentro dos registros? Tem sociodemográfica, admissão alta, estadio da doença, extensão da doença, tipos de tratamento primeiro, subsequente, as recidivas e o segmento. O registro hospitalar segue o paciente até a morte, a recidiva até ele desaparecer. E quando ele desaparece, a gente vai atrás. Hoje a gente está usando, inclusive, Facebook para achar os pacientes e a gente acha. Porque a mídia hoje ajuda muito nesse segmento. Tá? Então, por que seria compulsório registrar? Porque a gente vai conhecer o mundo real, que ele falou ali. E o mundo real começou com os registros hospitalares em 1993, aqui no Brasil, que é uma coisa que eu estava conversando com a Gema, e ela me falou, na Europa a gente não tem isso.
falaram, vocês têm registro? Eu falei, é obrigatório. E no Ministério da Saúde, em 1993, eles criaram essa portaria 170, que deveriam implantar um registro hospitalar. Depois, em 98, tornou obrigatória o registro hospitalar. E, então, a partir de então, todos os hospitais de câncer têm que ter informação de câncer. Então, nós estamos baseados na compulsoriedade do registro, né? E o que acontece, então? Como é que é o Brasil para oferecer tratamento de câncer? Quando a gente olha no mapa do Brasil, a gente olha pelos tamanhos do município e compara com esse mapa onde é que tem tratamento de câncer, a gente vai conhecer o mundo real mais do sul do Brasil do que das outras regiões do Brasil. Aqui são os municípios menor que 50 mil, entre 50 e 100 mil, de 100 a 500 mil e maior que 500 mil. A gente vê que a distribuição é heterogênea, mas quando a gente compara o tamanho da municipalidade pelo número de centros de tratamento de câncer, a gente observa que a maioria está aqui no sudeste do Brasil, que muito poucos cancer centers em áreas mais no nordeste do Brasil. Bom, aí a gente pensei assim, como é que será que está essa situação quanto ao número de hospitais no Brasil, né, com hospitais de câncer e registros hospitalares de base, registro de câncer de base populacional. Então, a gente viu que aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 76 hospitais de câncer com registro hospitalar de câncer. Então, nós temos informações de câncer no Brasil inteiro. Tá? Mas isso é muito irregular. São Paulo é o que tem mais, depois nós temos Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Por outro lado, se a gente olha desse lado de cá, como é que estão a situação dos registros de base populacional? Tem alguns que não têm, a maioria, o que São Paulo que tem 5, mas aqui eu tenho que falar que São Paulo só 3 estão funcionando, 2 não estão. Campinas e Santos não estão funcionando. Então, é um registro de base populacional em uma população. Então, nós temos, pelos registros hospitalares, um grande volume de informações. Eu vou mostrar para vocês quantas. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, hoje, o número de casos de câncer, eu peguei o período mais recente da base de dados da FOSP, são 338.576 casos registrados na base de dados de São Paulo. Depois, em segundo lugar, nós temos 151.932. Esse é o nosso mundo real. Goiás só tem 3.200. E aqui, Roraima, 743. Então, aqui mostra o burden, o impacto que as informações dos registros de câncer, que isso aqui não é duplicado, é ano a ano, tem no Brasil inteiro. Então, são mais de 400 mil casos, né? E aí a gente resolveu olhar como é que está essa relação com o tipo de instituição e o número de casos de câncer por ano diagnóstico. E a gente viu aqui que no AC Camargo, em 2010, nós tínhamos 3.154 casos. Até 2013, nós tínhamos mais de 6 mil casos sendo tratados no AC Camargo. Então, o registro, acho que com esse N que nós temos, nós podemos dar informações suficientes para gerar um mundo real sobre o câncer. E aí, para mostrar um pouco mais, que a Mayra é da mama, eu falei, não, vamos botar a mama, então. E aí, o estadiamento de câncer no AC Camargo, por exemplo, no período de 2000 a 2012, até 2000 a 2004, nós dividimos em 3 grupos, o total de casos que nós pudemos avaliar usando os dados do registro hospitalar foi 5.095 casos no período. E a gente viu aqui que houve um grande impacto aqui de cânceres iniciais, T1 e T2, aqui nós separamos tumor, nódulo e metástase. Depois, se a gente juntar aqui e olhar o estadiamento, o N0, não vamos contar ele, e vamos olhar 1 e 2, 27,5% em 2004, 30% no período 2005 e 2009, e 2010 a 2012, 31,4%, ou seja, a média dos pacientes que são tratados no AC Camargo, essa é uma história do AC Camargo, é de 30%
no estadio clínico 1. Para estadio 2, nós também temos a média de 30%. 3 e 3, 6, 60% dos casos tratados no AC são estádio 1 e 2. Será que isso é bom? Claro que é bom, né? E agora eu não sei nos outros lugares. E se a gente olhar aqui 3 e 4, é bem menor. Aí nós fizemos, então, essa avaliação da sobrevida aqui no AC Camargo aos 5 anos, e a gente viu que realmente houve um incremento da sobrevida nos anos mais recentes. Aqueles que vocês que são especialistas e vão falar, não, esse negócio aí pode ser melhor. Pode ser melhor, porque nós não fizemos as análises pelos receptores. Teria que separar por receptor. Mas, independente disso, o resultado mostra que está bem. Entendeu? E, então, nós separamos também por período, e aqui já é por estadiamento clínico. Aqui nós temos nosso N é 3.432 pacientes tratados no AC Camargo, né, estratificado por período e por estadiamento clínico, estadiamento 1, 2, 3 e 4. Então, a história se repete. Mesmo a história se repetindo, a gente viu que aqui a sobrevida estava bem piorzinha, o que foi acontecendo com o correr do tempo? A sobrevida foi melhorando por 1, 2 e 3, o 4 ainda continua ruim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a instituição também está melhorando. Entendeu? Acho que por isso que o registro hospitalar serve, para medir o trabalho da instituição e para a gente saber contar para os nossos pacientes que o nosso tratamento é bom, que funciona, que a nossa equipe é boa, e que por que não melhorou tanto o 4 aqui? Será que não tem que fazer um randomized trial? Entendeu? Eu acho que avaliar dados, olhar os dados do registro hospitalar, traz informações que não são de incidência, mas servem para a instituição e servem para a população que ela atende. Bom, aí a gente fiquei pensando, falei, gente, como é que nós vamos fazer agora? Por que é tão importante? Outra coisa que é importante são as leis, já que é compulsório, por isso que eu fui atrás das leis. Então, a Dilma criou essa lei, que é a lei dos 60 dias, e tem um prazo. Pois é, eu não sei quem fez, tá bom. Está essa lei aí. Eu nem vou discutir esse negócio, que essa lei, eu sei que tem a lei dos 60 dias. Aí eu resolvi olhar como é que estava a situação antes dos 60 dias e depois dos 60 dias. Tá? E esses dados eu tirei do integrador ontem, e a gente viu o que aconteceu. Aqui é antes dos 60. Aí eu peguei, dividi em 2 grupos, câncer inicial e câncer avançado, peguei mama e próstata para ver se diminuiu. O que é importante é aqui, do diagnóstico até o tratamento. Então, para câncer de mama inicial, melhorou, mas a gente vê que foi muito pouco, né? E para a próstata, melhorou um pouco. E para avançado, houve uma melhora de 66 para 56,5, e para a próstata passou de 62 a 60, praticamente não mudou. Quer dizer, esse é um dado até, a gente olhou 2010 a 2012, que foi antes da lei, e 2013 a 2005. Bom, parece que ser compulsório tem influência, pelo momento, entendeu? Minha conclusão é que os dados dos registros hospitalares são importantes informações sobre tratamento de câncer, sobrevida, recidiva e morte. E os registros hospitalares são importantes para avaliar, principalmente, aqui acho que foi errado o texto, a lei dos 60 dias, eles podem também avaliar. Eles também são importantes ferramentas para colaborar com os registros de base populacional. Então, e essas informações dadas pelos registros hospitalares são benéficas para melhorar o sistema de saúde. Era isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada aos 2 palestrantes que me antecederam. Eu acho que agora nós vamos colocar em prática o porquê das leis e o que a gente pode fazer como sociedade civil. Então, a minha última apresentação, por favor, quem é que me ajuda? Só para dar um retorno, estamos super conectados, o pessoal está elogiando a transmissão. Então,
vamos ver como é que se faz a atuação do terceiro setor para implementar o registro e para implementar outras leis. Porque, como foi muito bem falado pela Maria Paula, não é só escrever leis. A gente tem que fazer elas funcionar. E a FEMAMA tem feito isso. A FEMAMA foi fundada em 2006, num seminário de visão de futuro, que começou lá no IMAMA, que ontem fez 25 anos, por isso que eu não pude chegar ontem. Eu estava nessa festa. A FEMAMA é uma organização da sociedade civil que trabalha focada em advocacy, para influenciar políticas públicas sobre o câncer de mama. E ela trabalha em duas áreas, praticamente: mortalidade, diminuição de mortalidade, pelo aumento do acesso ao diagnóstico e tratamento adequado. Então, nós temos uma atuação em 73 organizações no Brasil. É um caso de sucesso como ONGs podem trabalhar juntos sobre uma mesma bandeira. Isso, hoje em dia, é exemplo para várias associações na América Latina e fora daqui, em outros tipos de câncer também. Mais 18 estados, mais o Distrito Federal. E a gente tem uma atuação em parcerias internacionais, só para citar uma, o ICC. Nós fazemos parte, fundadores da ULACAN, que hoje já está em 10 países na América Latina, e essa Global Alliance de Câncer Metastático. Claro que somos do Todos Juntos contra o Câncer, e nós também temos assento no Conselho Nacional de Saúde. Então, a FEMAMA é uma organização guarda-chuva contra o câncer de mama, e pela essa união de esforços, objetivos comuns, representatividade e ações coordenadas, a gente tem aumentado a credibilidade de grupos de paciente, mostrando que nós temos força de voto e mostrando que a gente pode proporcionar um impacto em desfechos, até como diminuindo a mortalidade. E eu vou mostrar aqui como. FEMAMA e seus stakeholders, então a gente tem vários tipos de parcerias. O nosso foco são os governantes, né, municipal, estadual e federal, e por isso que a gente acredita nessa coisa de grassroots, né? Existe de baixo para cima a identificação de gargalos e de necessidades, e aí a gente organiza isso e, de cima para baixo, a gente faz com que as ações sejam feitas lá na ponta. O que a gente está já fazendo assim há muito tempo, né? Quando a gente pensa, isso já é desde 2006. Então, para dar uma ideia, a gente criou essa lei dos 60 dias com vários parceiros e algumas pessoas até que aparentemente são do contra, acabam por aderir, porque é como um trem que está passando. A gente faz com que isso aconteça. E agora, com o registro, é a mesma coisa. Ou entra ou fica fora. Uma coisa interessante é que nós fomos muito criticados num primeiro momento, que como assim isso aí vai fazer vai estressar a rede e tal. Mas o nosso objetivo inicial era dizer para as pessoas, para os pacientes, que eles não podiam continuar na fila, que o câncer não espera. E foram uma série de campanhas. Vocês se lembram daquele O Câncer Não Espera, que tinha uma ampulheta que a gente botou na Avenida Paulista, uma enorme ampulheta de 5 metros, que a gente vai mobilizando para que entre no consciente coletivo algumas ideias, como, por exemplo, 60 dias é o máximo, não é o mínimo. Se tornou quase que um deadline para o gestor. E hoje a gente vai dentro dos hospitais públicos, principalmente, dos hospitais privados, logo em seguida a lei ficou de 30 dias. Assim que funciona dentro da ANS. E nos hospitais privados, nos hospitais públicos, então, tem aquela mobilização toda, porque a promotoria
pública, ela pode entrar com algum pedido, com algum esclarecimento e faz a coisa funcionar. A questão é que todas essas leis elas vêm com uma regulamentação sem apoio financeiro. E essa é a crítica total. E é por isso que esse ano nós aprendemos, né, e a gente está se mobilizando não só para dar o pacote e a lei do compulsório, do registro compulsório ser aprovada, mas também já regulá-la. Porque o que aconteceu com 60 dias? Eu vi que tu botou do diagnóstico ao tratamento. É que demora muito para o diagnóstico acontecer. Então, agora, o gargalo está antes. Por isso que tem um projeto de lei tramitando com a lei dos 30 dias para o diagnóstico. As pessoas não podem mais esperar 60, 90, 120 dias para fazer uma biópsia. Porque ela poderia fazer num one visit step, como se faz isso em vários lugares para tumores suspeitos. Então, existe toda uma engrenagem com advocacy que a gente precisa identificar gargalos. Agora, nessa semana passada, então, bombou a reconstrução. Por quê? Tem lei desde 2012, 2013, mas a gente fez um survey, entrevistas de todos os estados e não está acontecendo. Menos de 30% das mulheres mastectomizadas conseguem a reconstrução. E mais de 70% das mulheres com câncer de mama ainda são mastectomizadas porque o diagnóstico é tardio. É uma bola que nós temos que tentar entender. As conquistas da FEMAMA, então, a gente começou lá em 2008, aprovando a lei da mamografia a partir dos 40 anos, porque também não adianta só aprovar a lei, né? Porque vem uma portaria e manda a lei não valer. E a gente briga para que volte, porque lei tem mais força que portaria. É todo o tempo. Articulação para a aprovação da lei de 60 dias. Nós não fazemos as coisas sozinhos, eu insisto aqui que é em parceria com muitas organizações de vários tipos. A mobilização para aprovação de novas tecnologias para tratamento do câncer de mama metastático, e nós conseguimos. Eu ameacei trocar de nome várias vezes, e a gente conseguiu o trastuzumab, né? Depois de mais de 10 anos que ele estava aprovado para mulheres de convênio, para pacientes de convênio, as mulheres do SUS não tinham ainda câncer no cenário metastático. E ainda elas não estão recebendo, porque não está sendo distribuído, apesar do prazo ter vencido em fevereiro. Então, a gente também é watchdog e fica controlando as coisas até para que elas cheguem no paciente. A criação do projeto de lei pela deputada Carmen Zanotto, elas criam o projeto, elas criam, mas como uma resposta a uma demanda da sociedade civil organizada. E a criação do projeto na Câmara Federal da lei dos 30 dias para diagnóstico do câncer. E quando eu falo em 60 dias, quando eu falo em registro compulsório, é tudo de câncer em geral, apesar de a FEMAMA focar muito seus esforços em mama. A atuação da FEMAMA e sua rede de ONGs associadas na luta pelo registro compulsório, ela começou há muito tempo. Em 2016, eu estive com o ministro da Saúde, botando isso no colo dele. Teve o Dia Nacional de Combate de Câncer, que a nossa mobilização na frente do Congresso Nacional, no Dia Nacional de Combate ao Câncer, também buscava essa notificação compulsória da doença. E, como resultado, a gente teve uma ação em 15 estados, com 17 deputados apoiando, mais de 57 ONGs, criou-se a portaria, aí, pela primeira vez, 11 de julho de 2017. Isso foi feito por um trabalho lindo que uma das ONGs associadas FEMAMA de Brasília, lá do Distrito Federal, fez, que é a ONG Recomeçar. Bom, aí nós espalhamos isso através de debates sobre o câncer de mama para parlamentares e audiências públicas. Desde 2016, a gente vem fazendo isso porque a gente entende que eles não entendem nada, que a gente precisa ensiná-los. Agora, hoje eu estava revisando até
para minha amiga Lisbeth, lá de El Salvador, um documento que a gente está pleiteando apoio lá em El Salvador para fazer um webinar e um evento para treinar parlamentares lá, pela ULACAN, porque a gente precisa disso. Os casos de sucesso, nós precisamos, como é esse do registro de câncer do AC Camargo, precisam ser conhecidos e reconhecidos. Então, as portarias começam também a nível municipal, estadual, tudo é importante, e essas articulações, nós temos as associadas na ponta fazendo. A ação da Recomeçar foi muito legal, visitou o gabinete dos deputados em Brasília, solicitando que esse projeto fosse protocolado. Agora, só falando de registro compulsório, conseguimos protocolar em 2017. Houve a primeira Conferência Nacional de Prefeitas e Governadoras aqui em São Paulo, junto com a 7ª Conferência Nacional de Primeiras Damas, e se falava nisso, então a gente também vai por esse caminho, né, como a gente chama do pillow talk, que funciona, né, da primeira-dama conversando lá com o prefeito, com o governador, e elas adoram essa história, então acho que é uma coisa bacana para a gente ter como parceira. E no Outubro Rosa, então, houve uma manifestação muito importante, e a gente falou de registro compulsório publicamente. Estou correndo porque nós estamos atrasados. Nós estamos agora... Estou falando agora de 2018, maio de 2018. Está acontecendo o envio de ofícios aos senadores, porque já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Estava na mão do relator, ministro Moca. O relator deu aprovação, fez aprovação positiva. A coisa está indo. Isso é um registro compulsório. Nós queremos ser igual ao registro que começou da AIDS, a malária, a todas as transmissíveis. O câncer não é transmissível, alguns vírus que provocam câncer são, vamos deixar bem claro, mas, hoje em dia, pelo tamanho do problema, nós precisamos tornar isso uma política pública que seja acompanhada com transparência, o que não é. Está na Comissão de Assuntos, já foi aprovado, então, pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, e nós conseguimos, esse ano, assim, colocar isso num grupo que eu queria apresentar para vocês, para quem não conhecem, que é o GoAll, que é um grupo de trabalho também sem fins lucrativos, composto por organizações de diversos setores, que se reúne desde 2015 e que, no final do ano passado, no início desse ano, aderiu ao registro compulsório de câncer como a sua principal bandeira, e a gente vem atuando com uma força impressionante. Então, são redes e redes que começam a se formar, e isso tem que ser ouvido com certeza. O GoAll elegeu a notificação compulsória como prioridade. Nós tivemos, em março, uma reunião importantíssima na minha visão, que foi uma reunião de especialistas com a presença do Ministério da Saúde, o doutor Sandro Martins, com a deputada Zanotto, com esses representantes de ONGs, o doutor José Segala, que vocês muito conhecem aqui, presidente da Associação de Registros de Câncer, e ali a gente começou a escrever já as bases do regimento, da regulamentação, porque não basta só escrever e ter o projeto de lei. Bom, no dia 21 de março, houve essa audiência na Secretaria do Governo da Presidência da República sobre este assunto, apoio do Executivo para a tramitação do Senado. Você vê que existe institucionalizado essa possibilidade da sociedade civil se manifestar. Só que a gente não exercia isso e não conhecia como fazer isso. Eu me considero uma novata nessa história, mas a gente está aprendendo o caminho das pedras.
teve o apoio do Executivo para a rápida tramitação no Senado. Ele entrou em pauta semana passada, saiu de pauta, e nós já estamos com a data marcada para 16 de maio, com previsão de ser votado dentro do Senado. Ou seja, gente, está aí. Eles sempre, quando uma lei é votada, tem 180 dias para entrar, que é o tempo que a gente tem que se mexer todo mundo junto. Então, se vocês também conhecerem algum senador, não precisa o Pillow Talk, mas, por favor, façam o seu papel de instituições. Eu estou falando isso para toda a rede FEMAMA, para toda a rede do GOOL que está nos ouvindo, e para todas as instituições que estão nessa luta, porque isso vai ser um exemplo para a América Latina e para o mundo. Nós temos o Fórum da Abril Saúde, dia 15 de maio, acontecendo. Nós temos também, dia 30 de abril, recém passou o programa da CBN com o Luiz Fernando Correia falando sobre esse assunto. Ou seja, isso está na pauta, e eu queria já de antemão agradecer mais uma vez ao AC Camargo, ao Next Frontiers, por essa oportunidade que o ICC está nos vendo. A Maria Paula e o Verutsky para sentar aqui também, porque a gente tem tempo para algumas perguntas, né? Até que o pessoal elabore suas perguntas, eu quero comentar algumas coisas, agradecer, obviamente, a participação de todos e contar que eu acho que foi um sucesso muito grande. A gente teve a participação de 69 pessoas que estão ligadas na gente pelo webinar, de vários países. Aqui tem Colômbia, El Salvador, né, Costa Rica, México, e é um prazer enorme ter todo Genebra, e claro, até o Fábio do Canadá, né, tá conectado. Então, a gente quer agradecer a participação de todos, né, dizer que é um prazer ter uma reunião como essa, que eu acho que é uma busca de uma solução que beneficia a todos, né. Primeira pergunta, eu acho que a Maíra abordou bastante, né, vem da Ana Maria Miller. Ela nos pergunta no que as associações de pacientes podem contribuir com a melhora desses registros, né? Acredito que devíamos falar sobre isso de forma acessível para a população, para que auxiliem a exigir mais cuidado e qualidade nos registros. Eu acho que hoje ficou bem claro como a gente pode trabalhar em rede, que é essa a história. Então, a FEMAMA, e www.femama.org.br, podem ajudar individualmente a essas ONGs que queiram aderir ao projeto. A gente tem muita necessidade de parcerias também fora organizações de pacientes, mas com sociedades médicas que entendam que isso é o caminho para a gente conseguir superar esses problemas que tanto a Maria Paula quanto o Gustavo Verutsky nos trouxeram, que é de ter alguma coisa que a gente não se envergonhe, porque realmente o que a gente vê publicado no Atlas do Câncer, que são estimativas, não são dados reais, e a gente não sabe o tamanho do problema que a gente tem. Alguma pergunta da plateia local aqui? Alguma pergunta entre vocês? Palestrantes? Não, eu acho, dessa pergunta aqui, eu acho importante o seguinte: se vocês hoje perguntarem para os residentes do 2º ano de oncologia, de dizer os 5 tumores mais prevalentes no Brasil, metade não vai saber. Tá? Por que eu quero dizer isso? Porque o treinamento dos médicos em oncologia é baseado, né, e isso é uma coisa importante, óbvio, por causa dos pacientes, né, no tratamento ou no diagnóstico do paciente, né? Então, nem muitos médicos e muito menos a população civil está ciente, apesar do INCA lá todo o ano colocar as estimativas, do que são os tumores mais frequentes e assim por diante. Então, eu acho que está faltando um pouquinho mais de visibilidade, primeiro, para os dados da estimativa anual, porque fica lá no site do INCA, você tem que ficar procurando, eu quero saber próstata, onde é que está, né?
Então, talvez a questão da visibilidade, eu acho que talvez aí as associações podem, né, mostrar ou fazer uma reunião, dizer, olha, 2018, pessoal, isso aqui é estimativa para o Brasil, né? Porque daí começa a surgir informações, por exemplo, assim, ó, câncer de mama no Rio Grande do Sul é a que mais mortalidade dos pacientes. Ou é o estado brasileiro que tem mais câncer de mama. Não é, porque tem um registro e porque as pacientes estão tudo direitinho lá com os dados. Então, tu tem cidades, por exemplo, no norte, onde tem 20 casos de câncer de mama registrados, então é impossível, certo? Então, talvez, eu acho, da associação aqui, talvez fazer um fórum, né, ou dar um pouquinho mais de visibilidade através de mídias sociais e de imprensa, do que quais são as doenças mais frequentes no Brasil, quais são os problemas do registro. E como tu tinha dito ali na tua apresentação, eu acho uma coisa bem importante, assim, bom, existe a lei, é obrigado, né, mas não existe uma profissionalização do registro de câncer no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Pessoas dedicadas, pessoas treinadas que fazem o registro de câncer. Não existe fundo do governo, né, para treinar e para manter essa pessoa. Então, vou dar um exemplo para vocês, pessoal. O Hospital da PUC, que é um dos hospitais mais importantes lá do Rio Grande do Sul em câncer, tá? E lá no Moinhos, a mesma coisa. A gente tem que escolher uma pessoa para fazer o registro. Essa pessoa não tem treinamento, essa pessoa vai aprendendo. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, se a gente quiser ter um registro de câncer no Brasil bom, uma parte que a gente vai ter que cuidar muito bem é a profissionalização do registro de câncer. Agora eu quero falar, entendeu? É isso, exatamente. Não sei se vocês sabem, mas agora, pela primeira vez, a registradora hospitalar está classificada na classificação brasileira das ocupações. Entrou esse ano. Então, agora, a profissão existe, porque antes não existia essa profissão, entendeu? Pois é, a questão é o treinamento. Quando a gente vai procurar treinamento, eu mando as minhas registradoras assistir tudo quanto é curso, que elas ficam boiando na metade, mas eu acho que tem que haver um treinamento para a registradora específico, entendeu? Isso que ele falou é fundamental. Eu acho que a qualidade da informação também, aliás, depende muito disso, entendeu? E uma coisa que a Mayra falou, que eu acho que é fundamental, é a liderança também. Entendeu? Oi, eu chamo Adriana e eu sou médica, mas eu sou de uma ONG que chama Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, da AMIO. E a gente tem um PRONOM, eu trabalho com transplante de medula, mas a gente fez um PRONOM que passou para a formação de registradores em transplante de medula. E o modelo é identificar a pessoa em cada serviço e a gente conseguiu do governo um montante para pagar por registro os centros, computador para os centros, acesso à internet. Então, é um modelo bem legal que vai começar esse ano e talvez que ajude a gente a formar. E é web-based. Então, tem auditoria, tem alguma coisa que é nos centros, mas as reuniões vão ser semanais e pela web, para ajudar as pessoas a aprenderem, porque é um profissional que não existe. A gente tem que formar. Muito bom, Adriana. Posso só fazer uma pergunta? Claro. Eu vi que tem 2 laboratórios que dão suporte para vocês. Me conta como... Eu tenho muita preocupação da indústria farmacêutica nas coisas que a gente faz. Me conta como é a relação com a indústria. É um aprendizado constante, mas eles não podem ficar fora. Eu acho que está muito errado essa... até vamos levantar, porque eu gosto desse assunto. Está muito errado essa barreira que se formou, porque as coisas podem ser transparentes. A gente pode fazer projetos junto com dinheiro carimbado. E cada um tem o seu compliance. Às vezes, a indústria farmacêutica, o compliance da indústria é maior do que o da gente. Mas tem coisas, por exemplo, eu não admito, por isso que eu não apresentei nenhum conflito de interesse, porque eu nunca aceitei dinheiro nenhum da indústria, mesmo quando eu dou palestras, eu faço doações para as ONGs que eu trabalho, e porque isso, para mim, é importante para ter uma independência. Então, eu não admito, não aceito ser advisory board de nenhuma indústria farmacêutica, mas eu quero sentar na mesa. Tu conhece aquela coisa que ou tu senta na mesa ou tu entra no menu?
isso. Entende? Essa ojeriza de indústria farmacêutica? Não, vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos ver até onde é até onde. Então, assim, acho que cada vez mais vocês podem ter certeza que a FEMAMA tem maturidade para estar dentro do GOAL, onde tem indústrias farmacêuticas, e todo mundo tem que ser respeitado. Bom, gente, a gente está quase esgotando o tempo. Eu queria dar oportunidade para quem mandou as mensagens por aqui. A Evelyn Santos, que é do Instituto Desiderata, pergunta se a notificação compulsória funcionaria no Sinan somente ou com linkage também para fortalecer os registros hospitalares. Você sabe essa resposta, Maíra? Sim, funcionaria. Então, a doutora Maria Paula Curado está dizendo que é para todos os registros, inclusive os hospitalares. Isso. Tá bem. Leoni Margarida, sim. Doutora Maíra, quero reafirmar a importância de se participar da redação tanto da lei como do decreto de regulamentação, ouvindo os especialistas. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Olha, eu acho que quando a gente escreve ou tem uma lei como essa, ninguém é especialista, porque nunca houve uma lei de registro compulsório. Para nós, os maiores, vamos dizer assim, o melhor parâmetro é como a AIDS conseguiu fazer isso. Né? Que hoje, se mesmo uma pessoa com muito poder aquisitivo, se existe isso, ela vai lá no posto pegar. E todo mundo ajuda que isso funcione. Então, nós temos, sim, alguns especialistas, mas fora da área de câncer, porque nós precisamos aprender com eles. A gente precisa da tua voz. Precisa da voz. Precisa falar no microfone, Paulo, senão não transmite. Oi, meu nome é Paulo Alves, sou comunicador. A questão do registro é uma dúvida formal apenas. Ele tem a ver com a certidão de óbito? A informação vai sair dali? Não, Não. A gente quer exatamente antes, assim, on time, na hora que a pessoa é diagnosticada, e isso vai permitir, como se ela tivesse um chip nela, que a gente consiga entender e acompanhar toda a história daquela senhora, daquele senhor. Então, assim, muito antes de chegar na morte. O que a gente não tem na minha família conseguido morreram fazer. 8 de câncer e nenhum morreu de câncer. Mas o que eu acho... Isso aí você pode assim, ser um dos nossos speakers na próxima reunião, para dizer que câncer tem cura, né? Mas ninguém sabe, a não ser a própria família, o que aconteceu com essas pessoas para serem tão bem-sucedidas nas suas histórias de câncer. Então, Não, isso... desculpa, eu estava fazendo uma piadinha. Não. 8 morreram de câncer, e nem, se você pegar a certidão de óbito, nenhum morreu de câncer. Por isso que o certificado é muito ruim, mas com isso aqui melhoraria até o certificado, porque essa pessoa vai estar sendo acompanhada. Certificado de óbito, né? Vai estar sendo acompanhada. Então, o que a gente não tem hoje é ideia, até às vezes dentro dos próprios hospitais que lidam com câncer, é que o que está acontecendo com o paciente. Por que ele não voltou para pegar o remédio? Ou por que será que ele está tomando o remédio? Qual é o outro problema que ele está tendo? Nós temos essa ideia de nos tornar assim tão específicos quanto o imposto de renda. Que sabe onde é que tu está. Então, a gente quer saber aonde está o paciente de câncer e como é que está essa trajetória em todas as fases da doença. Bom, gente, a gente vai aproximando do fim. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos a presença. Tem diversos institutos aqui. A FEMAMA está presente, o Desiderata está presente, o RumSol está presente, a MUC e vários outros, né? Temos o e-mail de todos que se cadastraram no webinar, então acho que aqui pode sair um grupo de interessados em dar continuidade a esse assunto, né? E a gente pode, então, as novas iniciativas podem ser comunicadas a todos e a gente fortalecer, né, esse grupo para tentar, de fato, resolver esse assunto
definitivamente. Isso, uma outra coisa que a gente também vai produzir, né, que conversamos com a Bruna antes, aliás, muito obrigado por toda a ajuda que ela fez junto com a sua equipe, que ela nos deu, é um filme disso tudo que está acontecendo aqui hoje. Então, esse é um produto que nós vamos disponibilizar para quem se registrou. E eu sei que tem muita gente com problema de conexão, até pelas internets de cada lugar. Então, vão ter isso na íntegra em algum tempo viável. Para terminar, eu gostaria de agradecer a todos. E nós vamos só mostrar, não precisa ficar sentado, a gente pode mostrar um vídeo do ICC e de todo o trabalho que a gente está fazendo, enquanto a gente se despede e combina a próxima vez. Tá bom. Muito obrigado a todos. Nossa Camargo agradece. Muito obrigado. Every year on February 4th, it is World Cancer Day. World Cancer Day. It's World Cancer Day. This year's World Cancer Day has come with some good news. The World Cancer Day was marked in Elevate in Los Angeles. Le 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Our main advocacy is to bring services closer to the people. We Can, I Can, the theme of the day when you can do something, I can do something, we can do something to raise... Hello, my name is Raheli, and I am a 23-year-old cancer survivor. It's like running through an open door. It's like finding कोई कैंसर लागेर हस्पिटल जाँदै हुनुहुन्छ भने यो जुन हस्पिटलमा उपचार गराउनु Every year on February 4th, it is World Cancer Day. World Cancer Day. We got a beautiful story. It's World Cancer Day. This year's World Cancer Day has come with some good news. The World Cancer Day was marked in Elevate in Los Angeles. Le 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Our main advocacy is to bring services closer to the people. We Can, I Can, the theme of the day when you can do something, I can do something, we can do something to raise the profile of cancer around the world, to give people hope, to point in a direction where we know over time we'll reduce the number of deaths through this disease. In light of World Cancer Day, you went to visit some children. How was that? We are all touched by cancer, and in some way or other, try and raise some funds for all of this, and it was a good thing to do. It's like running through an open door. It's like finding what you're looking for. 5, 4, 3, 2, 1. This is something that goes beyond
party politics. This is in our human interest. It is time for the government to put things in place where all Nigerians will deserve equal opportunity to life. We all have a story and we all have a voice, and our voices and our stories are all different, but super, super powerful and empowering. Every story leads us to a cure and to a cancer-free world.